CBN Campo Grande. Oferecimento Unigran Capital, a única em Campo Grande com nota máxima no MEC. Unimed Campo Grande, cuidar de você. Esse é o plano. São 9h11 agora em Campo Grande. Como nós anunciamos, está comigo aqui nos estúdios da Rádio CBN o deputado estadual Coronel Davi. Coronel, obrigado. Deputado, obrigado por atender o convite de falar com a CBN. Bom dia. Bom dia, Otávio. Sempre coronel, Otávio. Sempre coronel. E cumprimentar aqui a Luciene, a Isabelle, o Valdir e a todos que estão aí sintonizados na CBN. Uma rádio que eu ouço todos os dias. Entro no carro e já sintonizo, para ficar bem informado. Então, parabéns aí pelo trabalho, viu, Otávio? Bom, a gente agradece a audiência, a sua preferência, mas assim, a gente convidou o Coronel Davi para estar conosco aqui hoje. As pautas são variadas. Eu quero começar perguntando, eu vou falar daqui a pouco com ele, para você que está acompanhando, que nós vamos falar também sobre mobilização do próximo domingo. Com frio, com calor, parece que vai ter. Parece que o barulho vai ser grande, mas eu falo com ele daqui a pouquinho sobre isso. Eu quero começar perguntando, o senhor foi eleito pelo PSL, partido que o presidente Jair Bolsonaro ainda permanece filiado. Aqui no Mato Grosso do Sul, o PSL tomou alguns rumos que desagradaram uma série de filiados e a gente não sabe hoje como é que o partido está. A pergunta que eu te fiz da outra vez que o senhor esteve aqui foi: o senhor é candidato a prefeito de Campo Grande? Eu já fui, vamos avaliar isso melhor tal. Hoje o PSL fala pouco dessa questão. Eu vou perguntar para o senhor, como deputado do PSL, como é que está essa situação no PSL? O PSL disputa a prefeitura de Campo Grande e se disputaria com quem? Com o senhor, Capitão Contar, que é um nome que a gente vê mais aí, com o doutor Luiz Ovando, com a Soraya Tronic, ou o PSL não parou ainda para conversar sobre esse assunto, que imagino eu seja um assunto do momento. O PSL saiu fortalecido, Otávio, das eleições do ano passado, com certeza com grande apoio e a ligação de todos os candidatos ao nome do Jair Bolsonaro. É algo que precisa ser reconhecido. Elegemos senadora, elegemos 2 deputados federais, elegemos 2 deputados estaduais e criamos uma boa perspectiva de crescimento ao partido em todo o estado para as próximas eleições que se avizinham no ano que vem. Certamente que nós teremos um candidato do partido aqui em Campo Grande. Essa discussão ainda não foi feita dentro do partido, mas hoje o partido tem bons nomes para disputar e oferecer uma alternativa diferente em relação aos nomes que já se apresentaram. E não tenho dúvida de que o partido vai chegar forte nas eleições do ano que vem. Eu conversei recentemente aqui com o presidente do DEM, o Murilo Zawid, que é o vice-governador, secretário estadual de infraestrutura, e muita gente diz que o DEM hoje é um dos partidos mais fortes do estado, no país também, preside a Câmara, preside o Senado, tem 3 ministros da República, aqui tem 2 deputados, enfim, é um partido que está bastante forte, mas o DEM tem uma relação interna bastante conturbada ainda, que precisa de harmonia, precisa se harmonizar. E o Murilo disse que não, vamos resolver essa questão, o DEM vai se harmonizar. Eu pergunto, o PSL Mato Grosso do Sul pode se harmonizar também ou está mais difícil? Ou é possível? Política é a arte do diálogo, Otávio, e não há questão dentro da política que possa ser considerada de forma permanente. Eu acredito que o tempo vai fazer com que as questões se amoldem às necessidades que o partido tem que cumprir, de compromissos assumidos com a população, e certamente que nós vamos ter aí um partido forte e unido naquilo que vai ser o nosso objetivo, né? De criar raízes aqui dentro do Mato Grosso do Sul, ocupando uma posição de destaque que certamente serão necessárias aí a criarmos um sustentáculo ao governo do Jair Bolsonaro. A pergunta que muita gente faz, e isso tem sido constante, ou lá no início, quando o Jair Bolsonaro venceu as eleições, e todo mundo já imaginava que 2 anos depois, em 2020, ele elegeria prefeitos espalhados por tudo quanto é cidade desse país, porque a gestão do Jair Bolsonaro seria dinâmica, os resultados apareceriam e tal. Nós sabemos que os resultados práticos, deputado,
ainda não apareceram. Eles podem vir, estão sendo trabalhados, depende de uma série de reformas também, porém muita gente tem pressa, e essa pressa está incomodando muita gente. O senhor acredita que até o ano que vem o governo de Jair Bolsonaro possa mudar esse quadro e fortalecer e potencializar ainda mais os candidatos do PSL à prefeitura? Ou o PSL, o senhor particularmente, tem alguma preocupação com a falta de resultados imediatos? O povo é imediatista. O cidadão brasileiro, o eleitor, é imediatista. É imediatista. E até entendo que algumas opiniões que, mesmo daqueles que votaram no Bolsonaro e o fizeram presidente do Brasil, elas querem realmente resultados imediatos e que o Brasil consiga sair dessa estagnação econômica em que nós nos encontramos. Nós temos matérias importantes a serem votadas pelo Congresso Nacional, como a reforma da Previdência, e que é tida como a reforma das reformas. Eu já entendo que há um conjunto de reformas a serem feitas para que realmente o Brasil desencante, volte a crescer e atraindo olhares promissores dos investidores externos que estão só aguardando essas reformas para virem investir. O senhor aqui. Esteve com o presidente recentemente. Ele está animado? Ele está consciente e confiante nos resultados? Pois retomando um pouquinho para a gente chegar nessa pergunta, eu entendo ser importante que nós aprovemos essas medidas que estão no Congresso Nacional, principalmente de início a reforma da Previdência, que vai trazer, sim, novas perspectivas de crescimento e vai despertar novamente o interesse daqueles que querem investir no Brasil, que o Brasil é um grande mercado, em expansão. Mas é necessário que a gente dê uma amostra para o mundo de que o Brasil é um país organizado, fazendo o trabalho de casa, quer se planejar, estruturado, que tem cioso com as contas públicas e cioso também de que tem que sobrar dinheiro para fazer um investimento para a população brasileira. E quando eu estive com o presidente, agora no final de abril, eu pude constatar com ele as dificuldades que o governo vem enfrentando, e julgo que elas são normais, porque o presidente foi eleito num novo paradigma, dentro de um novo paradigma da política brasileira, de se mudar a forma de relacionar de autoridades da esfera pública, do executivo, com as autoridades do legislativo, principalmente, até porque foi essa mensagem que o povo deu ao escolher o Bolsonaro como presidente do Brasil. Não quer mais essas negociações escusas e que, ao longo do tempo, levou o Brasil a essa situação que está hoje. E há um descrédito da classe política como um todo. É preciso que a gente mude essa página. E o presidente me falou bem claro isso, que ele está determinado a seguir essa cartilha pela qual ele foi eleito, logicamente respeitando a força do Congresso Nacional e buscando um entendimento naquilo que é possível. Acho que, e volto a repetir, que essas dificuldades iniciais, pelo menos eu, que já participo da vida pública há muito tempo, sou servidor, fui durante 30 anos integrante da Polícia Militar, e a gente sabe como que as coisas funcionam. E eu sabia que a gente enfrentaria uns momentos de instabilidade, de um pouco de dificuldade nesse relacionamento e nessa busca realmente de novos, dessas votações que vão implementar realmente um Brasil diferente. Mas eu tenho confiança, como o presidente também tem confiança, de que este é um novo momento que nós vamos suplantar e o Brasil vai crescer e vai fazer com que a economia gire e as coisas vão melhorar para todo mundo. Porque, Otávio, eu tive também o imenso privilégio de ser convidado pelo presidente, quando eu estive lá com ele, no Palácio do Planalto, me levou numa sala de situação onde são vistos diariamente a situação econômica do Brasil, bem como a dos estados e municípios. E a gente pôde constatar
esse momento turbulento que nós estamos vivendo na economia brasileira e fazendo com que os estados da federação estejam numa situação muito difícil. E um pouco de misto de alegria e de esperança, a gente pôde constatar que o Mato Grosso do Sul é um dos estados que tem a possibilidade de enfrentar aí essa dificuldade momentânea que a gente está vivendo, mas que também tem os seus problemas, que são estruturais na questão da arrecadação, na questão do teto de gastos, mas eu tenho esperança, sou um otimista por natureza de que nós vamos atravessar bem esse mar revolto aí e tem algo de bom nos esperando à frente. A gente espera também. Vamos falar agora da mobilização do dia 26, domingo. O Brasil deve ir para as ruas. A pergunta que muita gente faz é: o presidente precisava dessa mobilização agora? Enfim, nem ele vai para a rua. Muitos ministros disseram que não vão. Mudaram já o foco da manifestação para evitar um embate com o Congresso, justamente o Congresso que o presidente precisa tanto para aprovar as reformas. Como é que esse movimento vai se dar aqui no Estado, Coronel? Como é que vocês estão planejando? Qual é a expectativa para esse domingo com relação à mobilização pró-governo? Primeiro dizer que esse movimento, essa manifestação, não tem protagonismo político. E é importante que não tenha nenhum agente político à frente dessa manifestação, que é uma manifestação que deve vir da sociedade. Sociedade que vem acompanhando com preocupação tudo isso que vem acontecendo em Brasília, a dificuldade de se votar reformas que são importantes para o Brasil, e eu vejo isso como natural para fazer um contraponto à manifestação de poucos dias atrás, que era de algo ligado à reforma a questão do contingenciamento de recursos da educação e que acabou se transformando numa bandeira e numa manifestação política com a participação maciça de partidos de ideologia diferentes à do atual governo, e era necessário. Aquelas pessoas que apoiam o Bolsonaro viram como necessário também fazer uma manifestação para que mostre o apoio. Vai ser um teste também? Não considero um teste. De popularidade, até porque as pesquisas mostram o quanto vem caindo a popularidade do presidente. Esse domingo pode ser importante para isso? Mas eu entendo que é algo importante a ser feito nesse momento para que as pessoas que detêm o poder hoje do voto no Congresso Nacional possam entender essa ansiedade que a sociedade brasileira tem por essas reformas. Não é uma agressão ao Poder Legislativo, não é uma agressão ao Supremo Tribunal Federal, como alguns falaram, mas eu julgo que ela é pertinente. É pertinente para mostrar que a sociedade tem pressa. Será que o PSL tem pressa nessas reformas. Será que o PSL vai conseguir, por exemplo, se desvincular? Quando o PT fazia aquelas manifestações, todo mundo falava, é o PT que está fazendo, o governo e tal. Será que o PSL vai conseguir ficar um pouquinho mais na lateral, acompanhando, olhando, ou vai se envolver de forma tal que essa mobilização se torne totalmente partidária? Não tem como a gente não se envolver, né, Otávio? Até pela ligação, pela relação muito estreita que a gente estabeleceu com uma parcela considerável da população que escolheu membros integrantes do PSL e deram a vitória a nós nas urnas por conta desta ligação do mesmo partido do Bolsonaro. Não tem como você não se envolver, mas esse envolvimento, como eu disse, ele não pode ter protagonismo como alguém que seja o responsável. Pai da criança. O responsável. Esse é um tipo de manifestação que tem que realmente nascer de dentro da sociedade. Tem aí vários movimentos que estão à frente, o Em Direita Campo Grande, mais alguns outros, que estão à frente do movimento, e deve ser assim também. Um movimento organizado de pessoas que querem o melhor para o Brasil. E eu tenho confiança de que nós teremos uma bela manifestação, ordeira, pacífica e que queira realmente o melhor para o Brasil. Para a gente encerrar, eu vou fazer aquela pergunta que todo mundo deve estar querendo ouvir lá. O senhor é candidato a prefeito de Campo Grande, Coronel Davi? Na verdade, eu fico feliz, Otávio, de ver meu nome lembrado.
e digo que isso é resultado da minha candidatura em 2016, onde ainda no PSC nós fomos lançados candidato a prefeito, para que o nome Jair Bolsonaro tivesse a possibilidade de ser falado nas grandes capitais do país, dentro daquele projeto que já se avizinhava de fazê-lo candidato a presidente em 2018. Então, na época, o presidente Pastor Everaldo reuniu as grandes lideranças do Brasil, do PSC em Brasília, e passou essa responsabilidade, que nós lançássemos o nome aqui em Campo Grande. O meu nome foi escolhido, Bolsonaro veio aqui, o pastor Everaldo também. Fizemos uma campanha com pouco dinheiro, mas defendendo aquilo que a gente julgava ser pertinente naquele momento, e são bandeiras que a gente carrega até hoje. A eleição que nós tivemos aqui, a grande vitória nas urnas, nós tivemos quase 25 mil votos só em Campo Grande, e mostrando que nós temos uma liderança já consolidada junto ao eleitorado de Campo Grande. E o nosso nome é natural que apareça como um dos possíveis candidatos a prefeito, e eu fico imensamente satisfeito e agradecido a essa lembrança ao meu nome, que vem crescendo, e eu constato isso com alegria, mas eu vejo que é uma discussão para ser feita no momento certo, na hora certa, e tendo certamente o apoio daqueles que fazem parte do partido e que saberão escolher o melhor nome para representar o PSL aqui em Campo Grande. Coronel Davi, deputado estadual do PSL, falando de política, falando aí da situação do presidente, falando da mobilização desse domingo. Muito obrigado pela gentileza de falar conosco. Eu que agradeço, Otávio. Deixo aqui um forte abraço e, mais uma vez, eu renovo o convite às pessoas que querem o Brasil diferente, um Brasil novo, um Brasil que tenha a aprovação dessa reforma da Previdência, que a gente possa aprovar a MP 870, que a gente possa aprovar o pacote anticrime do governo federal e que a gente tenha realmente melhores notícias do Parlamento Nacional e que possa, de certa forma, ajudar no desenvolvimento da vida de todo cidadão brasileiro. Muito obrigado. 9 horas 28 minutos em Campo Grande. CBN Campo Grande. Oferecimento Unigran Capital, a única em Campo Grande com nota máxima no MEC. Unimed Campo Grande, cuidar de você. CBN Campo Grande. Oferecimento Unigran Capital, a única em Campo Grande com nota máxima no MEC. Unimed Campo Grande, cuidar de você. Esse é o plano.